Olha só, primeira coisa em relação à filogenética, a gente tem como se fosse uma árvore genealógica ali de desenvolvimento evolutivo, iniciando por algas verde, né? Mas as nossas plantas estão aonde? Aqui, iniciando mesmo nas briófitas, que são o nosso sistema mais simples de vegetação, passando para uma evolução das pteridófitas, né, porque já tiveram que vasos condutores e seiva. Esse elemento aqui é o principal que difere, que as briófitas não têm. Então já atenção a isso. Gimnospermas e angiospermas, que já são o pico da evolução ali. A gimnosperma, ela possui semente, certo? Que separou das outras. Vasos condutores de seiva sim tem, mas o diferencial das anteriores é o que? A semente. E a angiosperma, ela é completa, né? Tem todos os outros elementos além de flores e frutos. Essas angiospermas aí que vão estar nos alimentando com as frutinhas que cada um de nós gostamos aí. Olha só, plantas sem semente, nós temos briófitas e preteridófitas, por isso elas são destacadas diferentemente, né? Muscos, hepáticos e pteridófitas, samambaias, avecas, gimnosperma nós temos o pinheiro do Paraná e angiosperma como principal representante, tá bom? São só alguns exemplos. E angiosperma a gente tem quantidade muito grande. Foi destacado aqui alguns. Tome muito cuidado com isso, com pegadinha, porque caju não é angiosperma. O cajueiro ou pé de caju sim é angiosperma, que eu já fiz isso com vocês e já peguei alguns alunos com isso daí. Ou seja, exemplos são mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro. Aqui visualizando, né, as briófitas e olha só elas aqui, as pteridófitas, nossa samambaia, angiosperma e o pinheiro do Paraná e angiosperma aí nós temos aí um pezinho aí com a fruta deliciosa aí sendo demonstrada. As briófitas, a característica principal dela são avaculantes e criptogamas, ou seja, ela não tem aquele sistema certo dos seus vasos, pequeno porte, risídido, filídeo e caulidiano. O habitat geralmente em locais úmidos, gente, ela não vai existir em um período muito seco do ano, mas em um período chuvoso, sim, ela já vai se desenvolver aquele lodozinho que já são sistemas aí de briófitos mais simples e rudimentares das plantas. A gente tem o ciclo dela, onde ela vai ter uma raizinha ali, vai ter um corpo ali, certo? A perna, a arte e a cápsula. Essa cápsula aí, por meio da meiose, no interior da cápsula é formado os seus poros. Ah, professor, tem poros? Tem sim. Aqueles poros vão ser depositados em algum local onde essa eliminação ali vai estar depois gametagia masculina, porque vai ter o masculino e o feminino, para que ela possa estar ali possibilitando suas futuras gerações ali. Pteridófitas. As pteridófitas, a característica delas assim como as briófitas, é a necessidade de água muito grande. Então, principal característica das duas em comum é essa. Apresentam novas características evolutivas, desenvolvimento de um sistema vascular e denominação do grupo e de origem grega, ptérios ou pteridos, feto, né? Porque ela já vai ter o seu sistema ali de fecundação da planta para ela mesmo estar gerando o ciclo dela ali. As pteridófitas samambaia aqui é esporangia,
processo de meiose, vai soltar os esporos, germinação. Esse esporo ali, ele vai ter uma germinação como se ele fosse uma semente, mas a classificação dele científica não é de semente, e aí vai estar gerando ali futuramente uma nova, né, planta. O Pteridófitas e briófitas, olha só, a diferença delas aqui, vasculante, não vasculante, porque em grego, avasculante, esse A de negação, né, porque é proveniente do grego. 2, fase gametofítica, mais desenvolvida, fase esporofítica mais desenvolvida. Aqui já é esporo e aqui já são os gametas. Terceiro, a presença de rizóides, possui raízes verdadeiras. Então, o item 3 é um sistema de raiz, mas nas briófitas ele não é verdadeiro. É por isso que às vezes ela se dá numa pedra, por causa que ela não tem sistema verdadeiro de raízes. Item 4. Meiose ocorre na formação dos gametas. Nas pteridófitas, meiose ocorre na formação dos esporos. E 5. Depende da água no ambiente para fecundação. E pteridófitas depende da água no ambiente para a fecundação. Então, esse item aí, gente, é igual, certo? É igual para os dois elementos aí, certo? Vamos estar entrando agora na gimnosperma. Esse daí é uma cegonha gigante. Dá uma olhadinha aqui na pessoa aqui, certo? Olha o tamanhozinho da pessoa aqui próximo a ela, são gigantescos. Olha só, o significado ginos é nu e esperma são semente, porque são essas aí as primeiras que tiveram semente aí no ciclo evolucionário de evolução das plantas. Olha só essa abertura que foi feita nessa sequoia gigante aqui. Olha o tamanhozinho das pessoas. Não é montagem, isso daí é real, porque elas são gigantescas. São pluricelulares eucariontas, autotróficas, né? Tem o seu processo de fotossintização, habitat é terrestre, gostam de climas frios, embriófitas, cosmorfitas, possuem raiz, caule do tipo tronco e folha em forma de agulhas, ou seja, ela é uma forma mais completa das plantas aí, com todo raiz, caule, tronco, folhas, né? E são traqueofitas. Gente, as folhas delas geralmente são pontudinhas, certo? Lembra assim as árvorezinhas de Natal. Olha aqui, o Phanegonas não depende de água. Outra coisa, aquisição evolutiva, passa a produzir semente, espermatófitas, os órgãos reprodutores, né, estrobílico, cone ou inflorescenciais. Aqui no Brasil, o inflorescenciais feminino é conhecido por pinha. E aí a gente tem o sistema dele masculino, onde é mais alongado, e o sistema dele feminino é um sistema mais ovalado, certo? Ele tem uma estrutura circular nos dois polos, mas com uma extremidade superior, certo? Mais aguda, que é identificado como a pinha, e o pinhão, né? Que já é a parte dele mais segmentada ali. O ciclo de reprodução dele é esporofito, onde vai ter o sistema dele masculino, o sistema dele feminino, o que vai estar acontecendo. Alguns animais, alguns ajudam nesse processo, né? Porque precisa que lá no óvulo chegue o grão de pólen, né? Às vezes também um processo aí através do vento, que a gente vai estar vendo essa classificação, também vai estar auxiliando nisso. Angiospermas são as mais completas, possuem
tudo, né? Possuem flores, possuem fruto, o seu sistema de caule, folhas, flores, semente bem definido, cálice e corola que protegem a peça reprodutora ali, néctar das flores que alimentam animais, né? Principalmente alguns insetos como abelhas. Animais, professor, sim, existem algumas espécies de morcego que alimentam também. E dentro das angiospermas nós temos as diferenciações que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Gente, o elemento principal de diferenciação dela é a folha. A folha das monocotiledôneas, elas são aquelas folhinhas do arroz, do milho, mais alongadas. Dicotiledônea já é aquela folha mais arredondada como do feijão, da soja, do pé de manga e etc. Outra coisa é o sistema de raiz. A raiz da monocotiledônea são raiz ramificada e da dicotiledônea tem uma raiz central e através da raiz central existem as suas ramificações ali, certo? Existem outros elementos como a questão da folha e da semente. A semente da monocotiledônea é um cotiledônio reduzido sem reserva. As dicotiledôneas já está falando, vem disso, porque são dois, certo? Se a gente dividir a semente do milho, ela não vai produzir. Se a gente dividir a semente do feijão, ele pode sim produzir, porque ela tem os dois cotiledôneos. Ok? A do milho aqui ficar com cotiledôneo aqui vai ter a evolução. O feixe dela também é vasculares disposto irregular. Já as de cotiledônea, o disposto em círculo. E as pétalas também das monocotiledôneas são 3, as dicotiledôneas geralmente são 5. O ciclo de vida dela vai ocorrer no seu processo de polinização no tubo polínico, né, onde vai haver a fecundação, a formação do fruto, germinando semente, continuando o ciclo dela aí. E é dividido essa flor no antrocel, que é onde é a parte onde fica a antena com pólen. O ginocel é onde fica a parte dela ali do vaso, certo? Que é o estigma, estilete, onde está localizado o ovário e o óvulo da planta, e o cálice, que é a parte que está sustentando ali toda essa ocorrência, e a coroa, que são as pétalas. Dentro desse sistema, a gente também tem algumas plantas que são classificadas como monóica diclina, né? Porque ela tem tanto a parte masculina quanto a feminina. Nós temos a monóica monoclínica, que ela vai ser como se fosse hermafrodita. O sistema masculino vai ser o mesmo sistema feminino, e a gente tem a dioica, onde uma vai ser macho e a outra vai ser fêmea, os seus sistemas aqui. Só recordando, esse sistema com a cruzinha para baixo representa o feminino, e o outro com a seta voltada para cima representa o masculino. Só recordando isso daqui. E a gente vai ter alguns sistemas, gente, como anemofilia, certo? Ou eofilia, que são a polinização pelo vento. Nós vamos ter ali a entomofilia, que é pelos insetos, principalmente pelas abelhas. Ornitofilia pelos pássaros, o quirofilia pelos morcegos, porque tem alguns morcegos que eles se alimentam de flores e frutos. Olha só, observando aqui direitinho a língua desse morcego aqui entrando aqui. A gente vai ter também o nosso sistema hidrofilia, que é pela água, algumas plantas, certo? Principalmente as briófitas e pteridófitas. E nós vamos ter antropofilia, que é pelo homem, né? O processo que Mendel utilizou, olha só, com um pincelzinho para fazer a polinização.